Bem-vindo ao canal! É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Nos próximos capítulos de Terra Nostra, a verdade finalmente virá à tona e vai mudar para sempre o destino de Juliana e Matteo. A italiana vai ficar desesperada ao descobrir que o bebê que colocaram em seus braços não é o seu verdadeiro filho. Tomada pela dor e pela raiva, Juliana decide fazer o impensável. Ela parte em uma busca emocionante para encontrar a criança que lhe foi tirada. Mas o que ela vai descobrir vai deixar todos em choque. Enquanto isso, Matteo também enfrenta seu próprio inferno. Ele descobre que Gumerindo obrigou Juliana a permanecer na casa dos Malianos. Tomado pela revolta, ele decide abandonar a fazenda e também Rosana. Mas o destino ainda prepara uma surpresa amarga. No caminho, Matteo cruza com Marco Antônio, e o reencontro entre os dois termina em pura fúria. Marco tenta se impor, mas acaba levando uma surra daquelas. Antes de te contar todos os detalhes, já deixa o seu gostei e me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo Terra Nostra. Tudo começa quando Angélica e Rosana conversam com Maria do Socorro, à mesa do café da manhã. Angélica, confiante, comenta: "Até hoje eu só vivi trancada naquela casa em São Paulo, mas depois que eu tiver o meu filho, vocês vão ver, tudo vai mudar." Leonora pergunta curiosa: "A menina Angélica já conhece as fazendas do seu marido?" Angélica responde sorrindo: "Não, dona Leonora, só sei que ficam ali por perto." Rosana, com um leve tom de ironia, intervém: "Imagina, Angélica, cuidar das fazendas. Maria tem razão. Sua irmã pode sonhar o quanto quiser, mas ela sabe que o Augusto jamais vai vender as terras do pai." Angélica rebate firme: "E quem disse que eu preciso que ele venda? Eu posso cuidar delas. Se o meu marido não tiver competência, eu cuido sozinha." Maria do Socorro sorri orgulhosa e comenta com Leonora: "Tá vendo, dona Leonora? Como ela voltou valente e protegida? Isso tudo é porque está esperando um bebê, uma verdadeira mãe, uma mãe com garra." Leonora ri e concorda: "Sim, senhora, estou vendo e não duvido de nada." Enquanto isso, na colônia, Bartolo e Batista conversam no campo, observando o movimento. Bartolo cumprimenta o amigo: "Bom dia, senhor Batista." Batista responde animado: "Bom giorno, senhor Bartolo. Hoje parece que a paz voltou para a fazenda, né?" Bartolo ri, mas logo comenta com um olhar preocupado: "É vero." Eu não sei, Batista, mas o pior é que o tal do Augusto não tem a menor ideia do que fazer com os cafezais dele. Imagina, um homem daquele tamanho e não sabe cuidar do próprio negócio. Batista solta uma risada curta e concorda: "É vero." Por que o amigo não fala com seu Gomercindo para ele mandar alguém administrar aquelas fazendas? Eu até já dei esse conselho para o seu Matteo. Bartolo faz um gesto negativo com a mão. No, grazie, Batista. Quando eu for embora daqui, nunca mais quero lidar com café nessa vida, tá bene? Deixa eu cuidar do meu vinho e um dia você vai ver. Eu ainda vou ser o melhor vendedor de vinho deste país." Batista ri e retruca, brincando: "É verdade, e se eu pegar uma fazenda dessas, fico rico lá na casa do seu Gomercindo." Enquanto isso, na casa de Gomercindo, Maria do Socorro recebe uma visita inesperada. Ela sorri e cumprimenta: "Seja bem-vindo, Padre Olavo." O padre retribui simpático: "Obrigado, Dona Maria. Como vai a senhora e o senhor Gomercindo?" Maria responde:
Ele saiu logo cedo. O senhor não cruzou com ele pelo caminho? Foi acompanhado dos 2 genros, Mateu e o doutor Augusto. Padre Olavo se espanta. Não encontrei. Mas me diga, é verdade que o senhor Altino ficou louco de vez? Maria arregala os olhos e pergunta. Ué, o senhor ainda não sabia dessa história, padre? O padre se aproxima, curioso. Bem, ouvi umas coisas, mas não sei dos detalhes. Estão dizendo por aí que ele foi levado de camisa de força para São Paulo. Você acredita nisso? Maria suspira indignada. Que exagero! O senhor Altino realmente está mal da cabeça, mas daí a ser um doido varrido, já é demais. Padre Olavo balança a cabeça, pensativo. Pois é. Mas me conte, Dona Maria, o que está acontecendo afinal? Nesse momento, Rosana e Angélica entram na sala. O padre as vê e abre um largo sorriso. Mas como estão bonitas as suas filhas, Dona Maria do Socorro! Maria ri com orgulho. É verdade, e gordinhas, não é mesmo? O padre comemora. Ah, a gravidez é uma bênção de Deus. Deixa as mulheres ainda mais belas, não é, Dona Maria? É sim, padre, mas sente-se, estávamos justamente falando sobre o senhor Altino. O padre volta ao assunto, preocupado. Ah, sim, o senhor Altino. Ele me prometeu umas sacas de café, lembra? Eram para ajudar nas obras da minha igreja, quando eu celebrei o casamento da menina Angélica com o filho dele. Mas agora, com tudo isso acontecendo, como será que vai ficar essa promessa, hein? Enquanto a conversa segue em Guaratinguetá, lá em São Paulo, Francesco e Paola almoçam juntos em um restaurante elegante. O garçom se aproxima e cumprimenta com respeito. É um prazer recebê-los novamente, senhor Francesco, senhora Paola. Em São Paulo, Francesco e Paola se cumprimentam cordialmente ao se sentarem à mesa. O garçom serve o vinho e o clima é leve, elegante. Paola sorri e comenta com um ar de surpresa. Mas que ideia, senhor Francesco, o senhor me trazer aqui para almoçar? O senhor é mesmo um homem muito gentil. Ela brinca divertida. Pode escolher, senhor Francesco. Eu como o que o senhor pedir. Francesco retribui o sorriso, mas o olhar dele carrega algo além da cortesia, um pressentimento de que aquela conversa vai mudar mais do que o almoço. Enquanto isso, longe dali, na casa dos Malianos, Marco Antônio chega com boas notícias para Juliana. Juliana, meu pai disse que ia almoçar com uma cliente, mas antes de sair me pediu para te avisar. Eu consegui, finalmente. Juliana franze a testa, curiosa. Conseguiu o quê, senhor Marco Antônio? Marco se anima. Passei a manhã inteira lendo aquela história da escola para o menino Tizil. E olha, deu certo. Consegui uma vaga para ele em uma escola pública, mantida pelo governo. Já tem meninos de cor estudando lá, acredita? Ele pode começar as aulas agora mesmo. Juliana leva a mão ao peito, emocionada. Ah, que bela notícia, senhor Marco Antônio. É verdadeiro? Marco sorri. É isso mesmo. Só vamos precisar da certidão de nascimento dele para fazer a matrícula. De repente, Mariana, que ouvia em silêncio, intervém. E ele tem certidão de nascimento, senhor Marco Antônio? Marco se espanta. Ué, por que essa pergunta, Mariana? Ela fala com seriedade. Seu avô não costumava registrar nos bebês que nasciam nas senzalas da fazenda. Imagino que os outros senhores também não deviam fazer isso, não é mesmo? O clima pesa. O silêncio toma conta da sala. Todos ficam sem palavras. Mais tarde, Juliana vai até o pequeno quarto onde Tizil e Damião estão. Ela sorri e anuncia com alegria. Tizil, o senhor Marco Antônio arranjou uma escola para você estudar. O menino arregala os olhos, sem acreditar. É vero, dona Juliana? Sério mesmo? Juliana ri e segura as mãos dele. Sim, é vero. Eu tô muito feliz, meu filho. Vai dar tudo certo. Damião, comovido, agradece. Ah, dona Juliana, eu nem sei como agradecer a senhora. Muito obrigado, de verdade. Ela faz um gesto carinhoso. Não precisa me agradecer, Damião.
Mas me diga uma coisa, Tizil. Você tem certidão de nascimento? O menino olha para o pai, confuso. Eu tenho, pai. Damião abaixa o olhar e responde triste. Não, meu filho, você não deve ter não. Imagina se algum de nós ia ter isso. O menino murcha na hora. Então, eu não vou poder entrar na escola? Juliana o abraça firme. Não fala isso. A gente vai dar um jeito, ouviu? Nós vamos mudar isso um dia. Tizil pergunta baixinho. Mas para que serve essa certidão, dona Juliana? Eu não entendo. Damião explica, com voz cansada, mas doce. Serve para provar que você existe, meu filho, que o mundo sabe quem você é. Marco se aproxima, com o olhar decidido. Não fiquem aflitos. Se ele não foi registrado quando nasceu, a gente resolve. O mais difícil eu já consegui. Tizil pergunta curioso. E para resolver, precisa do quê? Marco pensa por um momento e responde. Precisa ir ao cartório, conversar com o oficial. Eu vou passar lá antes de voltar para a casa bancária. Prometo que vou me informar de tudo isso. Ele não vai ficar sem escola por causa disso, eu prometo. Juliana sorri, com os olhos marejados. Pela primeira vez, ela acredita que o futuro pode ser diferente. Enquanto isso, no restaurante de São Paulo, Francisco e Paola continuam o almoço. Paola comenta observando o movimento ao redor. Mas que ideia, senhor Francisco! O senhor me trazer aqui para almoçar? O senhor é mesmo muito gentil. Ela ri baixinho e completa. Mas me diga, o que é a esperança, Francisco? Ele pensa por um instante com um olhar distante. A esperança, Paola, é o que nos faz continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Paola baixa o olhar e suspira. Depois de tudo o que o senhor me contou, daquelas fábricas, da concorrência, eu não sei se ainda há espaço para mim. Francisco fala com voz firme, mas acolhedora. Há sempre espaço para quem acredita, Paola. Isso não quer dizer que você não deva tentar, não é mesmo? Paola sorri, um pouco amarga. Mas como vou tentar, Francisco? Eu não posso fabricar macarrão à mão sozinha para enfrentar toda aquela gente. Ele responde decidido. A gente dá um jeito, hein? Deixa passar essa crise maledeta, tudo vai se ajeitar. Francisco olha o relógio, suspira e se levanta. Me desculpe, Paola, mas eu preciso voltar ao trabalho. Eles se despedem com um aperto de mãos sincero. Ela observa ele se afastar, sem saber que aquele adeus pode ser o último por um bom tempo. Mais tarde, já na casa bancária, Francisco entra apressado e encontra Marco Antônio. Marco comenta divertido. Nossa, pai, que almoço demorado foi esse, hein? Francisco ri cansado. Demorado? Magari! Eu mal almocei, meu filho. É a crise, Marco, a crise. Só se fala nisso nesse país e ela até me tirou o apetite. Ele balança a cabeça e muda de assunto. Mas chega de falar de crise. Me diga, como foi o seu dia? Marco se anima. Ah, papai, eu consegui uma vaga para o menino Tizil, numa escola pública. Francisco argarela os olhos, surpreso e feliz. Não me diga, filho, a Juliana vai ficar radiante. E tu bem arranjou uma vaga? Matrícula e tudo? Marco suspira, mais sério. É, quase tudo, pai. Eu não consegui matricular o menino. Ele não tem registro de nascimento. Francisco frange o senho, mas logo o tranquiliza. Ah, mas isso a gente resolve, filho. Vá trabalhar tranquilo. O mais difícil você já fez. Agora eu ajudo com o resto, tá bene? Marco sorri, aliviado. Pai e filho trocam um olhar de cumplicidade. Mais tarde, de volta à casa de Gumercindo, Maria do Socorro e suas filhas ainda conversam com o padre Olavo. Maria comenta, confusa. Padre, eu já não sei o que pensar sobre o senhor Altino. O padre responde, pensativo. Não, eu conheço todas as fazendas do senhor Altino. Só aquela onde ele vivia, aquela, eu nunca cheguei a conhecer direito. Angélica pergunta, curiosa. E há quanto tempo o senhor conhece o senhor Altino, padre Olavo? O padre sorri, nostálgico. Há muito tempo, minha filha, há muito tempo. Desde antes dele se casar.
Maria suspira. Então o senhor também percebeu a mudança dele, não é? O padre baixa a cabeça. Sim, percebi. Às vezes, o poder muda as pessoas. Angélica encara a mãe pensativa. E Maria, silenciosa, sente no coração que a tempestade que ronda a família Gomercindo ainda está longe de passar. Eu encomendei a alma do pai dele, quando o senhor custódio perdeu a vida. Rosana se espanta. O pai dele também morreu, padre? Como assim? Ficou caduco? Padre Olavo gesticula com as mãos, corrigindo. Não, menina Rosa, não. Quem perdeu a vida naquela família foi o avô do senhor Altino. Mas daquela alma eu não encomendei, não. Maria, curiosa, pergunta. Do que foi que ele morreu, padre? O padre responde com simplicidade. Foi de nó nas tripas, Dona Maria do Socorro. Nó nas tripas. Rosana regala os olhos e pergunta, curiosa. E da mãe do doutor Augusto também, padre? O senhor chegou a encomendar a alma dela? Antes que o padre responda, Angélica se adianta. Não, minha irmã. Meu marido me contou que a mãe dele morreu num hospital em São Paulo e foi enterrada por lá mesmo. Não é isso, padre? Padre Olavo concorda. É isso mesmo, menina Angélica. Foi enterrada por lá. A mãe do seu marido vivia maleitosa, sabe? Gemendo pelos cantos da casa, sempre falando das coitadas das doenças. Ele faz uma careta e continua. Eu nem sei o nome da metade delas. Só vivia assim. Deus me perdoe, padre, mas estou mal de novo. Maria comenta, impressionada. Nossa, então ela era mesmo doente, padre? Padre Olavo balança a cabeça e responde. Que nada, o senhor Altino mesmo dizia que era mania dela. Que Deus me perdoe de novo, mas... A única vez que ela ficou doente de verdade, a ponto de precisar ir para São Paulo, foi quando ela perdeu... Ele faz o sinal da cruz e conclui. Que Deus a tenha em seus braços. Rosana comenta, pensativa. Nossa, essa mania de doença nunca é bom sinal. Angélica olha para a irmã e diz com doçura. Minha irmã, por que tanta preocupação com esse assunto agora? O padre sorri e muda de tom. Sim, a menina Angélica tem razão. Vamos mudar de assunto. Ele olha para as duas e completa com alegria. Vamos falar dessas crianças que estão chegando. É uma bênção de Deus. Graças ao Senhor, vocês estão bem de saúde, não é mesmo? Angélica e Rosana sorriem e concordam. Graças a Deus, padre. O padre levanta o cálice e finaliza a conversa. Que Deus continue abençoando essa família. A câmera se afasta lentamente, mostrando a casa em paz. Mas no ar, fica um silêncio cheio de mistério. Como se os segredos da família Altino ainda estivessem longe de vir à tona. E assim, termina mais um capítulo de Terra Nostra. Você quer saber mais novidades, reviravoltas e resumos completos da novela? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e acompanhar todos os próximos vídeos. Obrigado pela companhia e até o próximo capítulo de Terra Nostra.